Glória a Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzana, eu sou uma filha muito, muito amada, mais ainda, muito mais perdoada, salva pela graça, resgatada pelo grande e inigualável amor de Deus, justificada por Jesus Cristo. Eu sou uma noiva, aguardando o grande dia do meu noivo. Eu faço parte desse ministério lindo, que é comprometido com a palavra e com a verdade, que é o próprio Cristo. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom, direcionadas para homens, né? Reuniões que são direcionadas, com palavras direcionadas para os homens, para crianças, jovens e adolescentes, para mulheres, para famílias. Nós temos também grupos de leitura das escrituras, encontro de estudos, temos live de maternidade, oração e muito mais. Temos muitas coisas aqui. Convido você a fazer parte conosco, acesse nossas redes sociais para saber mais informações. Amém? Então vamos lá. Fábio, eu estou muito feliz de você estar aqui, minha cunhada. Beijo. Eu tinha uma mensagem no meu coração pronta, né? Mas como diz a pastora, o Espírito de Deus mudou a direção do vento. E louvado seja o Senhor por isso. Então a mensagem de hoje, ela é mais uma confissão de pecado, né? Ela é um reconhecimento e confissão pública do meu pecado. E um estudo, né? Claro, um estudo também sobre o assunto. Porque, na maioria das vezes que se fala sobre esse assunto, em púlpito ou na internet, se fala muito sobre os outros, sobre a outra pessoa, mas nunca de si. Mas, nesse caso, é sobre mim. Essa sou eu. Nós recebemos instrução da parte do Senhor, através da vida da pastora Fabiana, de não confessar somente e se arrepender, não dizer o que faz e o que fez, né? Mas também de reconhecer o seu pecado, de ter consciência, de reconhecer o que faz, o que sente, enfim, né? Então, a gente vem trabalhando nisso, e trabalhando nisso eu quero compartilhar com vocês algo que eu vivo, que eu ainda não consegui mudar, que é difícil para mim, que eu estou na luta de vencer isso. E talvez mais pessoas aqui também passem por isso, e quem sabe possam receber alguma direção do Espírito Santo. Amém? Eu quero falar sobre a inconstância espiritual. Segundo o dicionário, a inconstância, ela é qualidade ou característica do que ou de quem é inconstante, da falta de constância. É a pessoa que tem falta de perseverança, de firmeza, tendência para mudar de ideia, de opinião, de atitude. É uma pessoa instável. A inconstância, ela é o grande mal no meio da igreja, porque ela me prende num ciclo de altos e baixos, conforme as circunstâncias. Às vezes eu avanço, às vezes eu retrocedo. Às vezes eu me sinto para cima com todo o gás para seguir, mas logo depois eu me sinto desanimada, sem energia e achando que nada vai dar certo. E aí eu quero desistir de tudo que antes parecia ser maravilhoso e poderoso da parte do Senhor na minha vida. Então, eu dou uma canseira na pastora Fabiana. Essa é a verdade. É o famoso cavalo paraguaio. Já ouviu falar no cavalo paraguaio? Só tem arrancada. Começa com tudo na metade do caminho, ele começa a parar e não vai mais. A vida, ela parece uma gangorra ou uma montanha-russa. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está devagar, uma hora está acelerado, um gás total. E veja bem, eu não estou falando de tribulações, de provações que vêm para a vida da gente, que todo crente tem que passar, todo aquele que está em Cristo Jesus vai passar. Não estou falando disso, mas eu estou falando da resposta que eu dou frente a isso. Como que eu me comporto? Como que eu respondo aquilo que acontece na minha vida? A inconstância, ela surge através de dardos do maligno. É ele que insere isso na minha vida. São dardos que Satanás envia. A inconstância, ela é uma armadilha de Satanás contra a igreja de Cristo, para paralisar a igreja. Porque a inconstância, ela é o oposto da perseverança. O que é ser inconstante? É não perseverar. Tanto que as escrituras, em muitas passagens, elas nos ensinam a perseverar até o fim. Perseverar é um dos atributos das pessoas que estão em contínuo crescimento em suas vidas com o Espírito Santo. Então, a pessoa inconstante, ela é aquela que tende a mudar de ideia com facilidade, dependendo da situação. Agora, imagine isso na vida do crente.
Imagina um representante do reino de Deus inconstante, atrasando a obra de Cristo, abandonando a obra. Dia faz, dia não faz. Dia está feliz, dia não está. A inconstância, ela é algo extremamente ruim, porque na pessoa inconstante, são as suas emoções que determinam as suas atitudes. A sua vontade de seguir em frente, de subir de degrau, de crescer em Cristo, a sua vontade de seguir vai de acordo com o que ela está sentindo. Se ela está feliz, se ela está bem, não, eu não estou sentindo bem, então eu não vou fazer. Ai, não, hoje eu não estou me sentindo bem, então eu não vou assistir a reunião. Então ela não muda. Então a gente pode fazer agora uma reflexão interna. Será que eu já deixei de cumprir algo porque eu desanimei no meio do caminho? Quantas vezes eu fiquei abalada, triste por um problema que, na verdade, nem era tão grave assim? Eu já me planejei para ler a Bíblia inteira e já cheguei no máximo em Levítico, Êxodo. Quantas vezes eu deixei com que uma notícia, uma fofoca sem sentido afetasse a minha vida espiritual? Deixei de estar numa reunião, num grupo, porque alguém, qualquer coisa. Eu já comecei um estudo, um curso aqui ou lá e desisti? Quantas vezes eu comecei um jejum e não continuei? Uma campanha de oração, um devocional. As minhas emoções já afetaram nas decisões com o Senhor? Quantas vezes eu já comecei e desisti de uma atividade ou um projeto na minha vida? Se você já passou por alguma situação assim, algo semelhante, talvez você seja uma pessoa inconstante, onde o teu crescimento está paralisado ou lento por causa dessa instabilidade em tudo. Quando houve uma notícia ruim, a pessoa se abala. Quando houve uma palavra de ânimo, de motivação, ela se anima. Na segunda está alegre, está feliz, na terça está triste. Na quarta fica alegre. E assim vai. Se move pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Tem dia que tem desejo de ler a Bíblia, quer orar, quer se derramar na presença do Senhor, mas os outros dias vem o desânimo, vem alguma situação, sabe de alguma notícia, aí as coisas param ali. E assim também vai para o relacionamento com o Senhor. Na segunda, quer estar ali no secreto, se derramar com o Senhor. Na terça, daí já está envolvida com sentimentos, daí já não quer mais nada. Só que isso não é normal. O Senhor não nos fez para ser inconstante. Não é a vontade de Deus ser assim. Não é a vontade de Deus. Paulo diz no capítulo 4 da carta que ele escreveu aos Filipenses, ele diz assim, ó, eu sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentar, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele fala em Filipenses 4, 12 e 13. Ou seja, nada abalava Paulo. Por quê? Porque ele não estava, a vida dele não estava nas circunstâncias, nos seus sentimentos, estava em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, é claro que tem situações na nossa vida que vai nos abalar, que nos abalam, mas ainda assim, cultivar a virtude da constância nos ajuda a superar essa situação. Porque o que nos alimenta é a presença de Deus. Porque o que resolve a nossa vida é Deus. Porque o que muda o curso de todas as coisas na história da nossa vida, dos nossos sentimentos, das nossas é Deus, é Ele. Porque o que nos alegra, nos gera amor, nos dá paz, paciência, nos torna amável, bom, fiel, manso, o que nos dá ânimo, o que nos transforma é o Espírito Santo de Deus em nós. Porque quanto mais constante eu sou, mais o Senhor está em mim e eu estou no Senhor. Nós não fomos criados para uma vida de inconstância. Nós não fomos chamados para uma vida de indecisão. As Escrituras nos ensinam isso. E é o que Tiago nos mostra. Deus nos chamou para ser constante. Tiago 1, 7, 8 diz assim: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago ele fala justamente sobre o crente que tem essa mente dividida, sobre um espírito abalado, instável, de espírito indeciso. Esse homem não receberá do Senhor. Não receberá o quê? Ali no texto, do 2 ao 6, ele fala: meus irmãos,
Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, por mais difícil que seja, a gente tem que se alegrar por passar pelas provações, porque são elas que provam a nossa fé e nos fazem perseverar, que nos torna constante. E aí ele diz no 4: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Então, a perseverança completa é a constância, é você permanecer, é resistir, é ser constante. Versículo 5 ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus, que ele dá livremente a todos de boa vontade e vai ser concedida. Aí ele diz no 6: peça com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Aquele que duvida é inconstante, como a onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Porque a pessoa inconstante duvida e é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Todos nós, em algum momento, teremos dias de desânimo, mas isso não pode se tornar uma prática constante em nossas vidas. As minhas atitudes não podem mudar constantemente por causa do que acontece, assim como as ondas do mar que mudam conforme o vento. Tem uma frase de um teólogo, ele é lá de 1800 e pouco, Jean Jacob, sei lá como é que é o nome dele, não sei. E ele fala sobre o inconstante, ele fala assim: o inconstante, ele possui duas almas. Uma é tocada por Deus e a outra é ocupada com o mundo. Então, ele torna-se falso em ambas as direções. Ele é falso com Deus e ele é falso com o mundo. É forte isso, mas é verdadeiro, porque o inconstante, ele não é inteiro em nada, em nenhum lado. Tiago diz que os inconstantes, assim como as ondas do mar, são levados de um lado para o outro. Por isso tem a conduta reprovada. Nesse caso, eu posso ser conhecedor da palavra, eu posso ser mestre, profeta, evangelista, posso ser intercessor, posso ter dom de cura, sei lá mais o quê. Mas a falta de perseverança, a indecisão, a insegurança acaba me levando para uma vida de frustração constante, de achar que eu estou fazendo errado, de achar que eu não sei fazer, de achar isso, de achar aquilo. A inconstância mata o meu crescimento espiritual, porque eu estou aceitando a armadilha de Satanás. Porque ele lançou o dardo e eu recebi. Porque ele me leva, a inconstância, ela me leva todo dia para o ponto zero. De novo, quando eu sou inconstante, eu volto para o ponto zero. Aí eu caminho, quando eu sou inconstante, eu volto para o ponto zero. Paulo, ele também nos ensina sobre isso na carta que ele escreveu aos Efésios. No capítulo 4, no versículo 14, ele fala para que a gente não seja mais meninos inconstantes. Ou seja, inconstante são meninos na fé. Quem é inconstante é porque não cresceu ainda. Levados em roda de todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Outra característica de inconstante. Disso aqui eu sei que eu já fui liberta, mas eu vou falar mesmo assim, né? Que é levado por toda a roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam. O que está falando aqui? YouTube, Instagram, púlpito de todo lado, holofotes para todo lado. Um dia assiste o pastor X, no outro dia a pastora Maria, no outro dia está indo no profeta do fogo, no outro dia está na igreja tal, no outro dia está lá na igreja do não sei o quê, na campanha não sei do quê. Cada dia num lugar diferente, levado por todo o vento de doutrina. Um prega graça, outro hipergraça, outro supergraça, outro todo tipo de graça. E assim vai, mistura tudo e vai vivendo ali. Inconstante. E essa inconstância nos ensinos, essa inconstância em se manter em um grupo fixo e não se submeter a alguém, gera rebeldia. Daqui a pouco, ó, puf, gera frieza espiritual. E depois da frieza gera morte. Uma pessoa inconstante, ela vai ser sempre levada de um lado para o outro conforme o vento. Um dia ela está aqui, um dia ela está lá, pode ver. Porque não tem raízes firmadas, então o vento leva. A pessoa inconstante não firma raízes. Muitas pessoas citadas nas escrituras eram inconstantes. Um montão. O povo de Israel lá no Antigo Testamento, então nem se fala. Mas olha o que Jacó falou do seu filho Rubem,
lá em Gênesis 49, quando ele está falando sobre os filhos, ele vai falar de Rúben, ele fala assim, Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força, o princípio do meu vigor. Olha que coisa linda. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, mas é inconstante como a água e não serás o mais excelente. Rúben, ele tinha tudo para ser o mais excelente dentre os filhos de Jacó. Ele era o primogênito, mas era também inconstante. Faltou firmeza, faltou prudência, faltou visão das coisas eternas, faltou olhar para o reino, faltou domínio das emoções, faltou comprometimento com o corpo, faltou profundidade. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Ou seja, continua sendo excelente do Pai, continua sendo amado, continua sendo excelente, continua com teus dons, continua salvo, mas não será o mais excelente. Isso, para mim, aponta para o reino, aponta para algo muito maior, governo maior, que pela inconstância foi perdido, porque ele perdeu. Ele perdeu tudo que a primogenitura podia dar para ele. Isso aponta para o reino. Rubem perdeu o governo, continuou sendo filho. Porque a Bíblia diz em Mateus 11:12 que o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Então, quem quer governar com Cristo precisa se esforçar e deixar de ser inconstante. A inconstância, inclusive, revela sobre mim. Porque a inconstância, ela revela a minha fé medíocre. A pessoa inconstante, ela tem uma fé que se abala, perde o sono quando tem um problema. Hoje eu tive que confessar isso para minha pastora, que eu perdi muitas noites de sono por uma situação. Ela disse, vai pedir perdão ao Senhor. Isso aí é fé abalada, tá vendo? A pessoa inconstante, ela ainda não prioriza as coisas eternas. Ela ainda se preocupa primeiro com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, com o trabalho, com o que comer, o que vestir. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, lá no versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, ele é uma grande referência para nós nesse ponto, de ser constante. Nem vou usar Jesus Cristo como exemplo, senão todo mundo fala, ah, claro, mas Jesus. Então vamos falar de Paulo. Paulo é uma grande referência. Porque Paulo não desistiu de pregar o evangelho. Mesmo depois de ser apedrejado, quase morto várias vezes, preso, picado por cobra, açoitado, afogado, e tarará, e coisarada, e tudo aquilo. Paulo decidiu ser constante e pagar o preço, independente das circunstâncias. Ele decidiu confiar plenamente no Senhor. E não só um dia, mas todos os dias restantes da sua vida. Não só quando tudo vai bem. Ser inconstante desagrada a Deus. Desagrada porque a inconstância, ela é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala isso. Desagrada porque Deus tem ciúme de mim e Ele me quer inteira para Ele. E quando eu sou inconstante, é porque eu não estou sendo plena nele. É porque eu não estou confiando integralmente nele. Eu confio só quando tudo está bem. E se eu não estou confiando nele, eu estou confiando em quê ou em quem? Onde eu estou depositando a minha confiança? Por isso ele tem ciúme. Eu posso até colocar uma peneira e tentar tampar o sol. Mas a verdade é que a inconstância, ela mostra também que eu ainda idolatro pessoas e coisas. Porque a idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus. E na Bíblia, quando Deus fala que tem ciúmes, ele está falando da idolatria, de tudo que eu coloco no seu lugar, seja pessoa, seja coisa, seja situação, seja sentimento. Quando eu perdi o sono, eu estava idolatrando o problema, que eu estava perdendo sono. Colocando aquele problema no lugar de Deus. Idolatria. E ele fala: não adore outro, eu quero você para mim, eu tenho ciúmes de você. Não divido você com outro. E não adianta terceirizar a culpa. Não adianta tentar justificar esse pecado. Como diz a pastora, quem é bom de justificar é ruim de se arrepender. Isso é falta de posicionamento.
Inconstância é falta de posicionamento. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi reconhecer que eu sou inconstante. Saber que eu sou inconstante. Enxergar isso em mim, na minha rotina, na minha vida. Não achar que eu estou indo bem. Não achar que eu sou uma boa crente. Em seguida, foi não justificar as minhas ações ou falta delas. Ah, eu fiz isso por causa disso. Não, eu não fiz isso por causa daquilo. É que o meu marido, meu filho, é que eu achei que podia. Não, é que eu achei que não podia. Jesus disse, né, lá em Mateus 10, quem não ama seu pai, sua mãe, mais do que... Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não perde a sua vida por minha causa. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Porque estamos falando da inconstância espiritual, do compromisso com o reino de Deus, do relacionamento contínuo com o Senhor, do entendimento que a vida continua na eternidade. Um tempo atrás, eu fui diagnosticada com TDAH. Gente, isso para mim foi um prato cheio para justificar a inconstância. Eu me grudei nessa muleta. Até a pastora veio me visitar um dia, já deu uns cortaços, por ali já começou a cortar o mal. Quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu não quis saber de tratamento, eu não quis saber de mais detalhe do transtorno, eu simplesmente abortei esse assunto. Se eu tenho algum tipo de dificuldade por causa do TDAH, eu nem sei. Nem fui atrás saber se eu tenho de verdade. Concluí o assunto. Nem quero mais saber. Porque senão toda vez eu daria essa desculpa. E não é esse o caminho. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu sou como o Senhor me fez, e Ele me fez de modo admirável. Então eu não posso aceitar isso, eu preciso me posicionar. Gente, eu não tô falando isso para que as pessoas façam o mesmo, ou enfim, eu estou contando a minha experiência, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que o start, ele tem que partir de nós, ter esse posicionamento de ser constante. E eu preciso entender também que a inconstância, ela não é uma responsabilidade de Deus, nem de outras pessoas. Ela é minha. Eu me lembrei também que no início do Tropa, acho que foi no início, né? O meu marido, ele tinha sempre alguma coisa para fazer nas quintas, né, pastora, lembra? Até que um dia eu me posicionei. Aí eu falei o quanto era importante para mim, né? Que eu aqui, eu tinha um compromisso com o Senhor, eu falei o que eu precisava falar para ele, eu me posicionei, e ele acabou entendendo. Ele acabou entendendo, a gente se resolveu com isso. E nunca mais ele achou o que fazer nas quintas-feiras, porque ele sabe que a quinta é do Senhor. Todos os dias são do Senhor, mas ele sabe que eu tenho um compromisso na quinta com o Senhor através do Tropa. E agora, essa semana, o Espírito Santo começou a me mostrar que sutilmente eu estava me perdendo de novo nisso, nesse comprometimento com o Senhor. Porque não é com o Tropa, é com o Senhor, com o meu Senhor. E se eu não estou aqui na quinta, não, se eu não estou aqui na quinta, não é com tropa que eu deixo de estar, é com o Senhor. O meu compromisso é com o Senhor através do tropa, que é o corpo de Cristo. Mas é para o Senhor. Então, se eu não estou onde eu tenho que estar, eu deixo de ouvir, eu deixo de receber, eu deixo de fazer, eu deixo de viver o que ele tem para mim. E aí ele começou a me alinhar de novo sobre isso. E, gente, Satanás, ele sempre vai dar um jeitinho nisso, ele sempre vai arrumar uma coisinha para você fazer no dia, ele sempre vai arrumar um empecilhinho. E ele não usa coisas distantes, coisas externas, ele usa tudo que é próximo, tudo que é importante para você, tudo que vai te tornar inconstante. Então, cabe a nós, cabe a mim ter uma postura firme quanto a isso, um posicionamento. Porque Deus não assume responsabilidade que não é dele. Eu preciso me mover para o compromisso, na fé, no amor por Jesus, e não pelos meus sentimentos, pelas emoções, pelos desejos. Esse compromisso,
que é claro, eu me refiro ao reino de Deus, esse compromisso, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando, tarará, tarará, Mateus 28, esse nosso compromisso não pode estar baseado em circunstâncias, em vontade, em desejo, em sentimento. Isso é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, e ela tem que acontecer sem interferência. E a gente não tem essa consciência no dia a dia. A gente se torna inconstante quanto à vontade do Senhor. Deus é um Deus de compromisso. E Ele deseja que nós tenhamos compromisso com Ele também. Ele não é um Deus de aliança, nós não temos uma aliança com Ele, porque só Ele tem que fazer. O crente vencedor, que vai reinar com Cristo, esse tem compromisso com o reino dele. Ele tem como prioridade Cristo. A Bíblia nos mostra que os filhos de Deus são constantes em servir, em esperar, em buscar, em confiar e ser fiel. Isso é perseverança. O Salmo 119, ele também ensina sobre esse assunto. Lá no versículo 112, ele fala assim: dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Essa palavra dispus ali, algumas versões ela vai estar inclino, induzo, né? Mas ela coloca dispus ali. E essa palavra, ela tem um significado de colocar o coração a fazer algo. É uma disposição consciente. Eu decido fazer. Eu decidi colocar o meu coração a fazer isso. Decidi colocar o meu coração a cumprir o que eu tenho que fazer até o fim. É isso que esse versículo diz. Então, olha a chave. Ser constante requer uma decisão e posicionamento. Eu decido inclinar meu coração, a minha alma, os meus sentimentos para cumprir os decretos, a vontade do Senhor para a minha vida. Isso demanda esforço. Para vencer a inconstância é necessário esforço. Eu preciso me inclinar para isso. Se não houver essa disposição, então eu me torno naturalmente inconstante. Porque essa é a inclinação da natureza humana. Até não fazer nada é fazer algo, né? Então, decisão e indecisão são lados opostos. Eu decido para qual lado eu inclino a minha vida. A natureza do homem é ser inconstante. Então, se ele não tomar uma atitude e decidir mudar, não vai conseguir. Precisa mudar de natureza. Precisa deixar de ser parecido com o homem caído e ser mais parecido com Cristo. Daniel, quando é levado ao exílio babilônico, ele permaneceu constante no propósito dele. Daniel 1:8, e gente, quando ele chegou lá, ele era jovem, jovenzinho. Pensa, Daniel, e a Bíblia diz em Daniel 1:8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, com o vinho que ele bebia, portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O posicionamento de Daniel, de não se contaminar, de permanecer constante no Senhor, levou ele a governador. Passou por provas? Passou, mas resistiu e venceu. Olha aí de novo apontando para o reino. E outra, né? Ali no Salmo 119, 112 diz: dispus meu coração para cumprir os seus decretos até o fim. Então, a decisão é o início da caminhada. Depois de decidir, precisa resistir. A constância, ela tem que se tornar um estilo de vida, tanto em tempos de bonança como em tempos de crise. Tem pessoas que se tornam inconstantes quando tudo vai bem, e tem pessoas que se tornam inconstantes quando estão na crise. Só que ser constante na fé é sempre até o fim, em todo e qualquer momento. E como eu sei que eu estou sendo constante? Pelo comportamento, pelas decisões. Se eu digo que eu confio no Senhor, mas eu tomo decisões sem consultá-lo, eu não estou confiando no Senhor. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu me inclino para outros deuses, eu não estou amando a Deus por completo. O versículo 113 diz: odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Até o salmista expressa o seu descontentamento com homens de mente dividida, ou seja, inconstantes. Enquanto os homens são indecisos e inconstantes em teus caminhos, o que o salmista diz? Eu não. Eu não vou ser assim. Eu amo a tua lei. Eu decido pagar o preço e permanecer até o fim. Infelizmente, nesse período das eleições, tornou evidente o coração do inconstante também. Foi uma explosão de agressividade, de ira, disputa, palavras de morte, idolatria, incredulidade. Cristãos. Ou não cristãos, né? Não sei.
Essas pessoas passaram a questionar a Deus e as suas decisões. Essa situação toda mostrou que a igreja, ela não estava tão firmada na rocha assim como pensava. Porque em meio a uma crise desestruturou tudo, abalou tudo. Na crise, o inconstante se refugia naquilo que é natural e passageiro. Na crise, Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Elias se escondeu na caverna. Mas o salmista, ele diz no versículo 114, ele diz assim: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra eu coloquei a minha esperança. Na crise, ele se abrigou no Senhor. Outra coisa que eu tenho aprendido para lutar contra a inconstância é nunca estar sozinho. E mais do que isso, ter pessoas constantes ao meu lado, pessoas que amam a Cristo e que estão focadas no reino. Relacionamento é uma das maiores armas contra a inconstância. Amigos, amiga em Cristo. Provérbios 17 diz que o amigo que ama em todos os momentos, ele é um irmão na adversidade. Então, quem tem pessoas assim junto, encontra forças, onde não encontraria se tivesse sozinho. Não caminhe sozinho. Não pense que você é forte o suficiente para andar sozinho, porque você vai cair. Quem tem pessoas assim, encontra forças, pessoas que impulsionam você. Os momentos de maior inconstância sempre foram momentos em que eu estava em casulo, momentos em que eu não queria falar, em que eu não queria compartilhar. E se você perceber, é quando você está sozinha, sem compartilhar nada com alguém, que, né, as pessoas se afasta das pessoas, é nesse momento que o maligno vem e lança os dardos e destrói tudo. E tudo aquilo que você tem vivido, ele vem e incendeia tudo. E é nesse momento que você mais aceita os ataques do inimigo. E não é à toa que o Senhor chamou os discípulos para andar de dois em dois, para ninguém estar sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade, fala em Eclesiastes 4:12. Não ande sozinho. Então eu comecei a entender que eu sou muito cabeça dura, muito difícil, que eu sou inconstante e que eu preciso mudar isso. Porque o pai, ele me quer profundamente. Não só um pertencimento, o que já seria infinitamente suficiente, porque a graça que ele me presenteou já é infinitamente, já é imensurável na minha vida, porque ele me deu de presente a salvação eterna. Mas ele me escolheu para mais, ele me escolheu para ser noiva, ele me escolheu para reinar com ele, ele me escolheu para governo. E enquanto eu não entendo isso, eu fico atrasando o meu processo. A pastora estava falando, na ministração de hoje à tarde, ela estava falando algumas coisas, ela falou sobre o rebelde sempre ser escravo e o livre sempre o quê? Era sempre o livre é obediente, obedece por amor, e o escravo é rebelde, foi isso que ela falou. E eu fiquei pensando em algumas pessoas que precisam viver em igrejas de doutrina rígida, porque são rebeldes. Então tem que viver como escravos, dentro daquele grilhão que não pode isso, não pode aquilo, que tem horário para isso, que tem horário para aquilo, porque são escravos, porque não entenderam a liberdade. Mas nós somos livres. O Senhor nos fez livres, Jesus nos tornou livre, foi para a liberdade. A palavra que o Senhor me entregou para 2023, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração para 2023, que é avanço. E a impressão que eu recebi no momento da palavra é que dias difíceis virão, né? E o Senhor tem comunicado isso ao coração, acho que da grande maioria das atalaias, né, pastor? Dias difíceis virão e vai ser dureza, mas avanço. Então, lá vem prova, né? E esse é um tempo em que o Senhor está começando a fazer uma separação de ovelha malhada, ovelha salpicada, ovelha sem mancha. Ele está separando o crente trigo do crente joio. Está começando. Vai ser um tempo de prova, onde o pecado e a maldade vão se multiplicar entre o povo da igreja. A gente só está falando de crente. E eu preciso estar firme, estar constante, eu preciso me apressar nisso, crendo e confiando no Senhor. Porque senão,
Quem não tiver constante não vai aguentar, não, o que tá para vir. Eu li uma frase também esses dias da pastora Fabiana que me marcou muito, que ela escreveu assim lá no grupo do Trop. Crer no Senhor é igual um combustível para prosseguir acertando o alvo e brilhando no caminho. Tremendo isso aqui. Glória a Deus. Crer no Senhor é um combustível para prosseguir. Ele tem tudo o que nós necessitamos. Nós só precisamos ser constante nele. Constante. E a constância, ela também não tem a ver com pragmatismo religioso. Fazer todos os dias a mesma coisa, fazer por religiosidade. Constância é crescimento, é relacionamento, é fé. É não se desviar por nada, porque os meus olhos, o meu coração estão fitos e emaranhados nele. Os meus olhos, o meu coração precisam estar firmes no reino para resistir a tudo isso e apressar a volta dele. Amém? Glória a Deus.